E eu que subestimei esse suspense de Frida McFadden, a escritora da Empregada, e simplesmente fui enganada, feita de trouxa. Fica comigo até o final desse vídeo, porque precisamos conversar sobre esse final. Olá, eu sou a Leonela e você chegou no meu canal. Vamos falar de um suspense que você precisa desconfiar de todo mundo e ainda assim, se não desconfiar direito, vai ser enganado como eu fui. Estou falando de Nunca Minta, da escritora Frida McFadden. Nossa, eu confesso para você que eu estava com ranço de ler livros de Frida McFadden. Depois que eu li A Empregada, ela passou a lançar um livro atrás do outro. Nas livrarias se via 10, 20 livros da mesma escritora. Aí eu pensei, não é possível alguém escrever tanto livro de suspense. E pensei, deve ser todos muito óbvios, não vou ler. E não quis mais ler a Frida. Mas aí eu vi esse livro, lançamento, mais vendido na área de suspense. Eu pensei, ok, vamos dar uma chance. Mas confesso que eu fui bem subestimando esse livro, achando que eu já ia saber tudo. E comecei assim, nossa, já sei quem é o culpado, é muito óbvio. E foi aí que eu caí do cavalo, foi aí que eu fui feita de trouxa. E bem feito, né, para mim, para aprender a não subestimar um livro. Mas fique até o final, porque realmente precisamos conversar sobre o final desse livro. Nem tudo é o que parece. E temos então aqui um suspense muito envolvente, uma trama. Você, quando estiver lendo, vai ser fisgado por essa leitura. Desconfie de todo mundo e esteja preparado para ser enganado. Se você já leu esse livro, deixa nos comentários se você, assim como eu, foi feito de trouxa ou por um milagre conseguiu desvendar ali nas primeiras páginas o desfecho, mas eu acho bem difícil, né? Porque, na minha opinião, a escritora ela quis fazer a gente de trouxa mesmo. Ela fez uma jogada para nos induzir ao erro. E eu caí. Temos então um suspense. Vou trazer um pouquinho só do que é essa história, mas eu não quero deixar nenhum spoiler, porque você que não leu, vale muito a leitura sem spoiler. Então, quando chegar ali perto do final, que eu vou trazer o spoiler do final, peço que você saia, se você não leu, para que você tenha a sua experiência de leitura, para que você tenha a sua experiência de ser enganado também. Nunca Minta é um suspense com uma personagem que eu simplesmente amei, tá? Ela pode ser controversa, realmente ela é controversa, mas eu gostei muito da doutora Adrienne, que é a psiquiatra, onde dá todo o desenrolar dessa história. E ela é uma psiquiatra muito renomada, né? Entende do assunto mesmo. Ela escreveu livros best-sellers da área. Ela também trata os pacientes só com doenças assim como esquizofrenia, paranoia, traumas, e ela seleciona muito bem esses pacientes, porque ela atende na casa dela, onde ela mora sozinha. Então, não é qualquer um que ela atende, ela não atende plano de saúde, as consultas delas são caríssimas, então é tudo muito bem selecionado, mas ela é muito bem sucedida e é muito rica. A casa dela é uma mansão, onde ela mora sozinha, como eu disse, e ali você já vai vendo, opa, ela vai se dar mal com esses pacientes, alguma coisa vai acontecer, porque ela mora num casarão afastado, tudo para dar ruim, né? Nesses suspensos sempre são assim. E eu fui me envolvendo muito com a doutora Adrienne, sabe? Ela tem um humor ácido, ela é uma mulher forte, independente, e depois ela vai sendo desconstruída também, e isso eu achei fascinante. Vai mostrando ali como é que ela é uma especialista em identificar mentira.
Quando as pessoas contam uma mentira, ela vai observando o cacuete. Então, ela observa nos pacientes que toda vez que eles mentem, eles fazem um cacuete. E é assim que ela vai pegando as mentiras dele, vai se tornando essa especialista em identificar as pessoas quando elas mentem. E nisso, ela com os pacientes, ela grava as sessões. E essa parte do livro é muito instigante. Ela grava todas as sessões com os pacientes. Ela avisa, pede autorização dos pacientes, mas mesmo aqueles pacientes que não autorizam, ela grava. Claro que ela não publica, ela guarda, né? Ela grava em fitas e ela guarda lá num compartimento secreto da casa dela. É só para ela poder revisitar depois esses áudios e poder ouvir novamente, entender o caso do paciente. Mas alguém vai conseguir ter acesso a essas fitas e vai ouvir, e através disso você vai conhecendo alguns dos pacientes da doutora Adrienne. E aí, quando você lê essas sessões, que é as gravações, né, que alguém está ouvindo os atendimentos de doutora Adrienne, você é fisgado nessa leitura. É muito interessante, é uma trama muito envolvente, realmente. Nessas consultas vai ter uma paciente que tem um trauma, está se tratando, né, com a doutora Adrienne, e o trauma dela é porque ela foi com o namorado e mais um casal de amigas para uma cabana e lá apareceu um cara do nada e matou todo mundo. E só ela, essa paciente, se salvou. Então ela ficou com esse trauma, né? E nunca se desvendou quem é o assassino da cabana. Tem também uma senhora que ela atende que ela é muito paranoica, que ela acha que todo mundo quer matar ela. Ora ela desconfia do filho, ora ela desconfia que o farmacêutico quer matar ela, por isso ela não compra os remédios, e assim vai. Tem também outro paciente que ele tem transtorno narcisista, que é o EJ. E o EJ, ele começa a ter uma obsessão ali pela doutora Adrienne, e ela vai ter uma dor de cabeça com esse paciente. E é assim que esse suspense vai se desenvolvendo através dessas consultas desses pacientes e também da doutora Adrienne. Se não fosse tudo isso, esse suspense ainda tem uma pitada de romance que eu simplesmente amei, entre a doutora Adrienne e o Luke, um cara que ela conhece num local onde ela está prestando um serviço. E esse romance fica muito interessante também, mas assim, eu lendo estava desconfiando de todo mundo. O romance era bonitinho, mas nunca se sabe, né? Então o Luke é mais um personagem que entra aí para deixar esse suspense, assim, desconfie de todos, dos pacientes, doutora Adrienne, Luke e todo mundo que estiver aparecendo nessa história. Nisso nós temos um recorte, porque essa história ela vai tendo uma trama entre a doutora Adrienne no passado e o que está acontecendo agora, que a doutora Adrienne está desaparecida. Ninguém sabe se viva ou morta. E aí, a casa dela abandonada, um casal vai lá visitar. Esse casal recém casou e eles querem uma casa nova. Então, eles vão visitar justamente a casa da doutora Adrienne. Só que é aquela coisa, né? Estados Unidos, nevasca. Todo livro de suspense tem que ter uma nevasca onde o casal fica preso na casa. Isso acontece aqui. Então, esse casal está indo lá visitar a casa da doutora Adrienne e eles ficam ilhados na casa por conta da nevasca. Só que assim, é muito assustador ficar na casa de alguém que está desaparecida, onde se ouve barulhos, onde a casa é muito grande. Vai se tornando aquele clima de suspense e você vai desconfiando, meu Deus, o que vai acontecer com esse casal, que é o Ethan e a Trisha. Você fica pensando, nossa, alguma coisa vai acontecer. Será que a doutora Adrienne está viva? Será que não? Será que o assassino está solta? Será que o assassino é alguém conhecido? Será que o assassino é o cara lá da cabana? Tudo isso você vai ficar pensando, pelo menos eu fiquei pensando, torcendo para que a doutora Adrienne esteja viva, pelo menos eu fiquei torcendo muito. E vou parando por aqui, porque eu quero deixar o spoiler para o finalzinho, para a gente conversar.
Mas quero dizer para você que não leu, leia. Leia se você quer um suspense interessante, com uma trama envolvente, que vai te prendendo e que você vai desconfiando de todo mundo e que você é enganado. E se não for enganado, depois deixa aqui nos comentários. Não se tornou o meu livro favorito por conta do final. Eu queria algo diferente. Olha que se fosse um final diferente, entraria na minha lista de favoritos de suspense, porque essa história entrega muita coisa legal. Avaliei esse livro com 4 estrelas. Quase pendi para um 3 estrelas e meia, mas como ele me enganou, eu achei válido 4 estrelas, porque livro de suspense bom é livro que não é óbvio. Dito isso, Nunca Minta é um livro bom. Leia se você está procurando um suspense que vai te deixar de queixo caído e vai te fazer de trouxa. Assim eu espero. Depois que você ler esse livro, você que não vai ficar pro spoiler, deixa nos comentários se você gostou, se foi enganado também, porque como eu disse, o ideal é ler sem spoiler para você ter a sua própria experiência. Quero dizer que os livros da Freida McFadden, apesar de eu ter dito que eu estava com ranço, toda aquela situação que ela escreve um livro atrás do outro, eu acho muito válida a leitura para você que está em busca do hábito da leitura, para você que está em busca de um livro que você consiga sentar e prestar atenção, né? Que a gente está muito sem foco hoje em dia. Quem não é leitor há bastante tempo, ou quem não tem o hábito de leitura, é realmente muito difícil sentar para ler um livro. E os livros da Freida, eles te envolvem de um jeito que eu acho que está resgatando esse leitor, porque você começa com livros assim, que te fisgam, que te envolvem. Depois você vai partindo, né, para outros tipos de livros, inclusive aqui no canal tá cheio de resenhas de vários livros, todo tipo de livro, porque o ideal é ler sem nenhum preconceito, né? E para quem tá realmente querendo começar o hábito da leitura e gosta de suspense, os livros da Freida realmente entregam. Este livro é bom e assim, vamos pro spoiler? Você que não quer spoiler, tchau! Até o próximo vídeo. Não se esqueça, se inscreva aqui nesse canal. Ficou interessado nesse livro? Compre pelo link que eu deixo aqui na descrição do vídeo. Este livro ou qualquer outro produto que você compre pela Amazon, compre pelo link do canal. Deixe nos comentários se você ficou curioso por esse suspense. E tchau para você que não leu. E para você que ficou pelo spoiler, que leu este livro, quero que me conte o que você achou deste final. Você gostou? Porque eu realmente fiquei muito decepcionada. Primeiro, eu estava torcendo muito para que Doutora Adrienne estivesse viva. E aí veio a decepção, né? Não sei se você também se decepcionou com esse final. Nossa, eu queria muito que desse um desenrolar ali, ela tivesse viva, aquele final feliz. Mas ok, é um suspense, a gente sabe que a maioria das vezes não acaba assim, né? O suspense, as pessoas morrem, acontece alguma coisa ruim. Até aí tudo bem. O que eu não gostei nesse final e que aí me frustrou total foi esse final feliz para os culpados. Tava amando esse livro e tava tendo certeza que EJ era o Ethan, o cara lá que casou e tá na casa com a Trisha. Ethan EJ, ele deve ter um J aí, um nome que não se revela, deve ter uma situação. Então eu levei essa história desde o início como se o Ethan fosse o EJ. Ele vai, assim, fazer algo com a Trisha, coitada dela. Eu tava com pena da Trisha sozinha naquela mansão, sabe? E eu tava só esperando o tempo todo ele se revelar. Mas quando se revela que a Trisha, quem era a pessoa ruim, principalmente ruim dessa história, era a Trisha, eu, nossa, nunca tinha imaginado. E aí, quando chega na revelação, realmente, eu tive que parar a leitura e rir sozinha
do meu engano, né, assim, me sentindo uma trouxa, literalmente. Eu não desconfiei em nenhum momento dela, na verdade, eu estava com pena dela, sozinha, com o Ethan, que para mim, desde o início, eu culpei ele, para mim ele era o EJ. Principalmente eu não desconfiei que a Trisha fosse a paciente que tinha passado pelo trauma lá na cabana com os amigos. Eu até fiquei pensando, alguma coisa aconteceu nessa cabana, o criminoso vai aparecer, será que o criminoso, olha minhas teorias, será que o criminoso é o Luke? Em algum momento eu desconfiei do Luke também, e achei, será que ele é o cara da cabana que foi lá e matou todo mundo? Fiquei fazendo mil teorias, mas em nenhum momento eu desconfiei da Trisha, que ela era a garota do trauma, e muito menos que ela era essa assassina aí, fria, cruel. Outra parte muito surpreendente, antes que eu esqueça, é o Ethan, né? Também não imaginei que ele fosse o filho da senhora paranoica lá. Eu achei que o tempo todo eu achei que ele era o EJ e que ele era o culpado de tudo, sabe? E que ele ia cometer um crime também contra a coitadinha da Trisha. Nisso eu fui realmente enganada, porque bem no fim ele não era tão culpado assim. Ok, ele também não era nenhum santo, fez coisas terríveis, assim como a doutora Druene. Nossa, me surpreendeu ela ter feito o que fez com o EJ, né? Eu nunca imaginei que seria ele morto, enfim, tudo que aconteceu. É um livro com cenas assim bem impactantes, mas o que me frustrou mesmo foi a impunidade. Não gostei, não achei legal, nem falo pelo politicamente correto, sabe? Ah, o assassino tem que ser punido nos livros, mas achei que ficou assim meio fácil para os criminosos, e eu queria mais, eu queria que eles tivessem sido pegos, que alguma coisa tivesse acontecido. E eu fiquei com muita pena do Luke, que não tinha nada a ver com a história, era um coitado nessa história, acho que era o único inocente, na verdade, se deu mal, e no final os dois ficaram lá na casa, bem felizes com a filhinha, como se fossem pessoas que merecessem, né, um final feliz. Então, nossa, não gostei, achei impunidade e fiquei com raiva até da Trisha e do Ethan se dar bem e do Luke ter se dado mal. A doutora Drienne ter morrido, ok, passou, mas o Luke, eu fiquei esperando uma reviravolta. E ali, quando se revela que a Trisha é a culpada e o Ethan sai da casa, né, para procurar ajuda, eu pensei, nossa, ele vai voltar com a polícia. Ele se ligou que ela não presta, sabe? Eu já queria que ele tivesse, sim, uma reviravolta contra ela e que mostrasse, então, ok, você desconfiava do Ethan, mas ele é o mocinho, que fosse algo do tipo. Não sei se você também, assim como eu, ficou frustrado com esse final, mas eu fiquei. Eu queria que algo acontecesse, não ficasse na impunidade, não ficassem lá eles na casinha felizes com uma filhinha, como se nada tivesse acontecido de horroroso do que eles fizeram. Por isso, eu fiquei frustrada e queria ter dado 5 estrelas, queria chegar aqui e dizer que foi o melhor suspense do ano, mas eu acho que o final deu uma derrapada para essa situação de impunidade. Quero saber se você concorda, se você também ficou com essa sensação de impunidade ou não. Acho que é livro, né? E às vezes nem tudo sai redondinho como a gente gostaria. E se gostou desse final, mas para mim o final foi nota 0. Um livro que eu achei que ia ser favorito, infelizmente decaiu nisso, assim. Eu fiquei bem frustrada. Eu queria ter amado, favoritado essa leitura, porque tinha todo esse potencial. Não sei se você concorda, mas a minha opinião é essa, assim. Leitura 4 estrelas, final, nota 0. E essa é a minha avaliação de Nunca Minta. Passa a olhar Freida McFadden com outros olhos, não só com os olhos da escritora de A Empregada, mas como uma escritora de suspense que entrega um entretenimento. Então, se você gosta de um bom suspense que te prenda, realmente super indico
os livros da Freida. E você que leu, né, ficou aqui, espero que já tenha lido. Deixa aqui nos comentários quais outros livros dela que são surpreendentes, que vai te fazer de trouxa. Talvez eu passe a ler alguns outros e, enfim, consiga trazer mais resenha dos livros dela aqui para você no canal. E a gente se vê no próximo. Este livro é bom? Tchau!